pode se conectar, sim, né, sim. com o nosso eu maior, né, e que nos dê luz e serenidade, né, para a gente fazer uma boa reunião, né, ter boas inspirações, né, ter, assim, bons momentos, e que isso acabe se replicando, né, nas nossas vidas, porque, afinal, somos apenas instrumentos. Tá perfeito, Denise. Então, quando o senhor quiser. Imagina, né? Vocês é que mandam. Márcia e demais amigas aí, como vocês veem aqui, é girl power total, né? O comando é delas. Então, vocês é que mandam sempre. Então, Denise, passo. Ah, deixa eu dizer, comentar rapidinho para quem está chegando. Eu não sei se a Márcia sabe, nós estamos aqui estudando a obra do André Trigueiro, Ecologia, Espiritismo e Ecologia, e hoje o capítulo é sustentabilidade como valor espiritual. Ai, nada melhor do que falar de sustentabilidade como trazer a nossa Denise aqui, né? Para dar uma aula para nós, para aprendermos, para a gente se fortalecer e poder ir para o campo lá fora de batalha e como o Miguel, a Tatiana, a turma falou, a gente está firme para levar informação, levar consciência, levar atitude, não é? Então, Denise, professora, passo para você. Bom, espero estar à sua altura. Ah, para com isso. Quem sou eu? Tá mais. Né? Porque Gratidão. Gratidão imensa. o senhor é fera. Eu sou só uma mera aprendiz. Ah, Deixa eu ver se eu... quando vocês me veem, quando vocês veem a minha tela, vocês deixam de me ver, certo? não, eu te vejo. É? No cantinho. Não. Conseguimos. Ixi, espera aí. Só que eu tenho que ir para cá. E ainda assim me vem? Com certeza. Não. Perfeito. Eu que não vejo vocês. Vendo muito bem e ouvindo muito bem. Tá. Eu não vejo vocês porque eu estou na minha tela, né? Sim, sim. Mas, enfim, então vamos lá. Então, Roberto, assim, obrigada, né, pela oportunidade. E, de novo, de verdade, espero estar à altura, porque você é fera no que faz. Nada disso. E você, assim, busca sempre enriquecer, né? Cada capítulo é uma história, né? Eu que peço desculpas a todos, viu? Porque eu deveria ter feito isso há muito mais tempo. Chamar a Denise aqui para nos ajudar há muito mais tempo. Eu demorei demais. Fiquei, como se diz lá no Rio Grande do Sul, fiquei rateando. Fiquei demorando. Mas agora, finalmente, a Denise com a gente, nos dando aula. Obrigado, Denise. Eu espero não decepcionar, né? Bom, e assim, eu acabei usando o meu framework, né? Porque para mim é mais fácil para já ir fazendo as apresentações, né? Bom, então esse capítulo é sobre sustentabilidade como valor espiritual e, na verdade, a minha percepção é que o André Trigueiro, ele acaba puxando a orelha, né, dos espíritas, né? Então, assim, é um puxão de orelha, principalmente quando ele compara com as outras religiões, mas, assim, algumas poucas outras religiões, porque se a gente voltar no tempo, né, a gente vai perceber que, assim, todas as religiões, de uma forma ou de outra, elas reverenciavam o planeta. Né? Então, mesmo quando a gente volta para a época dos celtas, né, que é uma... assim, para mim é um período que eu particularmente tenho bastante ligação, né? A gente percebe que, assim, tudo que os celtas faziam, eles
acabavam referenciando a natureza, referenciando a Mãe Terra, né? Então, nem sempre pelo melhor caminho, né? Porque eles tinham alguns rituais meio estranhos, mas havia sempre uma preocupação com a Mãe Terra. Então, assim, a minha percepção, quando eu li o capítulo, era que o André Trigueiro estava meio dando puxão de orelha nos espíritas, porque a gente acaba deixando um pouquinho de lado a questão da terra, né, da sustentabilidade. E eu vou fazer essas provocações, né? E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Por quê? Hoje a gente fala muito de sustentabilidade, mas o termo sustentabilidade, ele tem origem no termo desenvolvimento sustentável, né? E aí vem mais provocações, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável? É aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades, né? E aí as principais provocações que surgem dessa definição é quais são as necessidades da geração presente? O que a gente precisa para viver? Né? O que a gente precisa para ser feliz? Né? Então, hoje a gente tem alguns conceitos como índices de felicidade, né, que medem não o PIB de um país, mas a felicidade de uma nação, né? E aí tem controvérsias mil, se isso é certo ou é errado, tal. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala em índices de indicadores de felicidade, na verdade, o que se busca fazer é trazer o ser humano para o centro da discussão, né? E questionar, né? Qual que é a nossa necessidade, né? O que eu preciso? E parar de ver o meio ambiente, né? O nosso planetinha, como um mero fornecedor de recursos. Então, assim, sim, o planeta tem recursos? Sim, tem. Nós podemos usufruir desses recursos? Sim, podemos. Tudo bem. Mas existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. E uma delas é a velocidade de regeneração do planeta. Então, eu costumo falar o seguinte, eu falo, a nossa fome é muito maior do que a capacidade de regeneração, né? Porque o planeta demora um tempo para se regenerar e a gente não dá esse tempo para o planeta. Então, derrubar uma árvore para fazer uma casa, tudo bem. Agora, quanto tempo vai demorar para nascer uma outra árvore, para ela crescer e para ela estar em, abre aspas, tempo de corte, né? Então, assim, a gente tem as nossas necessidades, mas a gente não respeita as necessidades do planeta, né? Então, assim, e quais são essas necessidades, né? Então, quando eu olho necessidades básicas, o que eu tenho? Necessidade de comer, né? Tenho necessidade de me vestir, eu tenho necessidade de ter abrigo. Agora, o quanto eu preciso comer, né? O quanto eu preciso me vestir. Então, assim, eu preciso estar toda hora com uma roupa nova, um sapato novo, né? Toda hora trocando, né? Ou eu só tenho uma necessidade fisiológica de me vestir, né? Para me proteger do tempo, né? Eu tenho uma necessidade de ter uma casa, porque é uma necessidade de abrigo, mas quantas casas eu tenho que ter? Qual que é o tamanho dessa casa que eu tenho que ter? Né? Quantos aparelhos de ar-condicionado tem que ter na minha casa? Tem que ter ar-condicionado? Né? Então, a gente não sabe definir nem quais são as nossas necessidades atuais, mas a gente já está pensando nas necessidades das gerações futuras. Então, e outra coisa que é importante é que esse é um conceito intergeracional, né? É um conceito que liga várias gerações. E aí depois vamos fazer uma outra provocação.
E aí vem aquela história, né? Então, se eu estou pensando na minha necessidade hoje e pensando na necessidade do meu neto, que ainda nem nasceu, né? Quais serão as necessidades dele e como eu vou formar o meu neto para as necessidades deles. Então, assim, é muito mais do que só o que eu consumo. É a forma como eu preparo as futuras gerações para o consumo delas, né? Então, é um negócio que acaba transcendendo, né? E uma coisa importante que as pessoas às vezes se esquecem é que esse conceito ele está baseado em um tripé. E isso também é muito importante, né? Por quê? Porque o desenvolvimento sustentável, ele só acontece quando eu tenho um crescimento econômico, né? Como assim, Denise? Quer dizer que a gente pode crescer economicamente? Pode não, deve. Por quê? Porque eu tenho que ter distribuição de riqueza, porque eu tenho que ter uma equidade social, né? Então, eu falo assim, por exemplo, eu adoro ser professora, né? Só que, do mesmo jeito que o padeiro ganha dinheiro quando ele vende pão, o professor tem que ganhar dinheiro quando ele vende uma aula. E para que o professor ganhe dinheiro quando ele vende uma aula, a economia tem que estar girando, né? Ah, mas esse professor ele é contratado pelo Estado. Não interessa, né? Porque quem que movimenta o Estado, né? Então, o Estado não gera dinheiro. Quem gera dinheiro é o cidadão, né? A gente gera dinheiro na nossa atividade econômica. A gente gera dinheiro no dia a dia. E o meu dinheiro serve para pagar impostos, né? E espero, né, que esse imposto seja bem usado para pagar o salário do professor, para pagar o salário do médico da rede pública, para pagar o salário do enfermeiro. Então, não interessa se a gente está falando de um mundo capitalista, não estou defendendo o capitalismo, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem limite para as coisas, mas, independente se eu estou no modelo capitalista ou no modelo socialista, o dinheiro tem que movimentar o social, né? E aí, já que eu falei do capitalismo, qual que é o problema do capitalismo? É que o dinheiro gerado nem sempre vai para o social. Nem sempre por quê, Denise? Porque ele vai para o social. Então, quando a gente fala assim, olha, tem desenvolvimento de vacinas, tem desenvolvimento de remédios, né? Tem desenvolvimento da internet. Se não fosse a internet, a gente não estaria aqui conversando. Então, isso é um investimento no social. Só que quando a gente pensa nos modelos capitalistas, essa parcela que vai para o social, ela é muito pequenininha. Então, hoje, quando a gente fala em capitalismo, a gente enxerga o capitalismo de uma outra forma, né? Um capitalismo menos agressivo, né? Um capitalismo que busca promover o crescimento social também, né? Então, esse é um modelo de capitalismo que se fala hoje em dia, ou que se pretende implantar hoje em dia. Ah, Denise, quantos países são capitalistas com essa viés social? Bom, eu particularmente não conheço nenhum, tá? Mas é o que se pede. Aliás, para falar que eu não conheço nenhum, tem um, né, que é a Nova Zelândia, que reza a lenda, que é o capitalismo, é o país mais capitalista do planeta, mas que tem uma preocupação social em relação à educação, à saúde, à moradia, muito maior do que muitos países que se dizem socialistas. Bom, e aí, sem o social também, eu não tenho o equilíbrio ambiental, né? E eu gosto de dar um exemplo de um programa que a Rede Globo passou uma vez sobre a Amazônia, que era a Amazônia SA, né? E nesse programa eles entrevistavam uma mulher que ela trabalhava na floresta, derrubando árvores, né? E aí o repórter foi entrevistar essa senhora e falou, poxa, a senhora
está sendo presa, tal, blá, 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 por causa desse crime, tal, o que a senhora pensa? E aí ela se achava a pessoa mais inocente da face da Terra, tá? Porque o discurso dela foi o seguinte: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar no tráfego, eu podia estar me prostituindo, mas não, eu estou aqui trabalhando honestamente. Então, para essa mulher, derrubar a floresta era um trabalho honesto, tá? Por quê? Porque ela não tinha emprego, né? Quais eram as opções de vida que ela tinha? Roubar, se prostituir, fazer tráfico. Então, isso era a opção dela. E quando ela vai derrubar a árvore, ela fala: isso é um emprego, arrumei um emprego, né? Porque na cabeça dela era assim. E por que era assim? Porque ela não teve educação, porque ela não teve uma base, né? Porque ela não tinha emprego. Então, a gente precisa fortalecer o social, da educação, da saúde, da moradia, para que as pessoas tenham uma outra percepção do meio ambiente, né? Então, o meio ambiente não está lá para eu destruir, né? Derrubar uma árvore é roubar, né? Eu estou roubando das gerações futuras. Mas essa consciência ela não tinha. E, mais uma vez, o econômico. Então, assim, o econômico ele é importante para a gente ter o social é importante para a gente ter o ambiental, e eu não consigo pensar no econômico sem pensar em um equilíbrio ambiental, né? Então, como é que eu vou crescer economicamente? Como é que meu país cresce economicamente se eu degrado o meio ambiente? Se eu mato a minha fonte de renda, né? Porque meio ambiente é renda, tudo sai do meio ambiente. Tudo o que a gente consome sai do meio ambiente. Então, matar o meio ambiente é matar fonte de renda. E isso, enquanto as pessoas não perceberem isso, enquanto os países não perceberem isso, eles vão continuar destruindo. Por exemplo, outro dia eu estava lendo uma matéria sobre os impactos econômicos para Portugal por causa dos incêndios, né? Então, assim, o governo português está direcionando uma verba grande, não suficiente, mas uma boa verba para socorrer pessoas e empresas que foram afetadas pelos incêndios. Essas empresas elas terão que ser reconstruídas. Então, esse impacto ambiental causado pelo incêndio, que foi causado por um problema ambiental, também gera um impacto econômico, né? E isso também, não estou nem falando em questões de banco, em questões de seguro, né? Porque está tudo super, hiper interrelacionado, né? E aí eu vou voltar de novo, né, para a definição do desenvolvimento sustentável e vou fazer uma provocação para os espíritas, né? Eu prefiro para os espiritualistas, né? Que eu acho que é mais abrangente, de se desenvolvimento sustentável. Ele atende às necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras, né? E se a morte não existe, então quem são as gerações futuras? Então, na verdade, virar as costas para a sustentabilidade é virar as costas para mim, né? Como um ser imortal. Porque mesmo que nessa existência, tá tudo bem, né? Sou feliz, destruindo o meio ambiente, né? Tenho a minha casa toda de madeira, com ar-condicionado, né? Tá bom. Só que eu posso ser a minha netinha, né? Então, quando eu estou destruindo esse planeta, na verdade, eu estou destruindo a minha vida como
uma continuidade. Porque esse impacto pode não me pegar hoje, mas ele pode pegar a minha vida em uma outra geração. Então, é assim, não ter a consciência sobre isso, né, assim, é muito triste, né, e eu acho que todos aqueles que acreditam na não morte, né, na reencarnação, deveriam, assim, estar super preocupados com isso, porque é uma fatura que vai vir para a gente. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai pagar essa fatura, né? E daí vem uma das frases do livro, né, que é cuidar da vida não é só um dever ecológico, né? É um dever espiritual. E aí, voltando um pouquinho para a obra dele, né? Aí tem, essa é uma citação dele, né? Que todas as tradições espirituais reconhecem a sacralidade da vida e da terra, né? E Santo Agostinho falava, né? Não avançar é recuar, ou seja, tudo aquilo que a gente não faz para defender o planeta a gente está recuando. E hoje, o que a gente percebe, né? Dá uma série de... E tem horas que eu dou risada, porque... principalmente quando a gente fala daquele presidente cor de laranja, né? Que é tio do Pato Donald, né? O que a gente percebe, né? Tudo que está sendo feito para barrar as evoluções que a gente já teve em termos de transição energética não está dando certo. Ou seja, então, ontem eu estava lendo uma matéria sobre a BlackRock. Então, por que cresceu esse movimento de ESG nas empresas? Porque uma empresa, né, uma gestora de fundos, que tem um poder internacional enorme, falou que os investidores só deveriam colocar a grana deles em empresas que fossem sustentáveis ou que tivessem uma agenda ESG. E aí, quando mudou o presidente daquela grande nação, ele começou a caça às bruxas, né, das empresas sustentáveis. Então, ele quis acabar com todos os projetos de energia renovável para favorecer a indústria do petróleo. Só que assim, e esse cara, né, o CEO da BlackRock, o que ele fez? Ele subiu rapidinho em cima do muro, né? Então ele parou com essa história de ter que investir em negócios sustentáveis, não quis bater de frente com o presidente dos Estados Unidos e ficou lá em cima do muro, né? Só que aí ontem eu estava lendo uma matéria da Bloomberg que falava que a BlackRock está perdendo uma série de investidores porque esses investidores querem colocar o rico dinheirinho deles em empresas sustentáveis, né? E aí ele traz uma série de investidores que já deixaram de investir com a BlackRock, buscando empresas mais sustentáveis. E eu vi também uma matéria falando sobre a questão do petróleo, porque os Estados Unidos quis voltar atrás nas energias renováveis. Os Estados Unidos, ele é um grande consumidor de energia, né? Porque assim, uma das coisas que para mim é impensável, né? Eu tenho uma irmã que mora lá e ela sai de casa, ela deixa o ar-condicionado da casa ligado, que é para quando ela voltar, a casa está fresquinha, né? E isso é um comportamento padrão dos americanos, né? Eles não desligam o ar-condicionado, que é para quando voltar para casa, a casa está fresquinha, né? Bom, aí tem dois problemas, né? Então, a gente tem um problema da emissão de gases de efeito estufa, mas a gente tem um problema de consumo de energia. Então, assim, o americano, ele consome muita energia, porque tudo que ele faz é baseado em energia, no consumo de energia, né? Então, quando os Estados Unidos deixa
de investir em energia renovável para investir no petróleo, ele acaba encarecendo a energia dos Estados Unidos, né? Então, às vezes, assim, na hora que assim, a gente ri para não chorar, né? Então, o não avançar é recuar, e mesmo essas medidas que algumas pessoas têm para recuar, hoje não cabe mais, né? Graças a Deus, não cabe mais, porque a própria sociedade está percebendo que isso não é bom. Agora, de novo, né? A nossa velocidade não é a velocidade do planeta, né? A gente é lentinho, né? Para algumas coisas e rapidinho para outras, né? Então, a gente é lentinho para tomar consciência e a gente é rapidinho para consumir, né? Então, tem um tempo aí. Bom, e voltando, né, para a obra do Trigueiro, né, se a gente está em um período de transição da Terra, né, que é o que ele fala, para um mundo de regeneração, né, esse mundo ele vai depender das nossas escolhas, né, para a gente ir ou não para esse mundo de regeneração. E daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre isso, mas eu quero falar agora sobre o que o Trigueiro traz sobre as religiões, né, e os avanços que algumas religiões já estão fazendo e algumas hipocrisias também, né. Bom, então, assim, quando a gente olha o catolicismo, né, eu acho que uma das religiões que mais, né, que mais fala sobre as questões ambientais, o que mais tem falado, é a religião católica e a Umbanda, né. Bom, a religião católica, o padre Francisco, né, o Papa Francisco, né, o Papa Chiquinho, né, ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, né, que é louvado seja, e que fala da nossa casa comum, né. E nessa encíclica ele pergunta que tipo de mundo que a gente quer deixar para as crianças que estão crescendo. E na próxima sexta-feira, né, amanhã, vai ser inaugurado um centro agrícola vocacional pela igreja, né, por Roma. Quem vai fazer a inauguração é esse Papa Novo, né, que eu esqueci o nome dele, que tem o objetivo de oferecer treinamento em jardinagem sustentável, produção de vinho orgânico, quer dizer, que a Igreja Católica agora só vai tomar vinho orgânico, e colheita de azeitonas. Aí vocês vão falar, mas é tão pouquinho, não faz mal que é pouquinho, né? A gente tem que começar de algum ponto, e eu acho que a Igreja Católica, assim, ela está dando alguns passos, né? Bom, e o que fala essa encíclica, né? A Laudato Si, né? Bom, que o planeta está doente, né? Então, que a gente vive uma crise climática, que não é segredo para ninguém, uma perda de biodiversidade, assim, nunca antes na história, né? Poluição, esgotamento de recursos. E, assim, não é só um problema técnico, né? Isso é um problema de crise moral e espiritual, né? Então, assim, o que é a moral? Moral é aquilo que rege os bons costumes de uma sociedade. Então, o planeta está doente por causa dos nossos maus costumes e desses maus costumes que a gente considera normal. Então, é normal andar de carro, né? É normal queimar gasolina, né? Então, por não valorizar, né, o planeta, o nosso impacto no planeta, a gente acaba tendo problemas morais em relação ao planeta. Um outro ponto é que tudo está interligado, né? Então, a natureza, as pessoas, os animais, a economia, a espiritualidade, está tudo interligado.
E o que eu acho que é mais importante, que é uma visão que pouca gente tem, é o que eu faço aqui não fica aqui, né? Então, o impacto dos incêndios de Portugal não fica só em Portugal, né? Ele, de alguma forma ou de outra, ele vai afetar o resto do planeta. Por quê? Porque Portugal não é um local isolado. Portugal faz parte desse planeta. Então, de alguma forma, a gente destruiu a biodiversidade daquelas regiões, né? A gente impactou a economia. Então, isso não fica só em Portugal, né? Isso não fica só na Europa. Então, os problemas ambientais, eles não são restritos, né, àquele local. Problemas ambientais e problemas sociais e problemas econômicos, né? A conversão ecológica, né? Então, o que o Papa propõe? O Papa propõe uma mudança de mentalidade e de comportamento. Então, ele fala viver a vocação de guardiões da obra de Deus, né? E isso, ele fala, não é uma opção, né? A gente tem a obrigação de defender a obra de Deus e não delegar para o outro e não delegar para a futura geração, né? E aí, ele fala que a fé precisa ser traduzida em ações concretas em favor do planeta. Bom, um outro ponto que ele cita é um modelo econômico em crise, que eu falei um pouquinho, né, sobre esse capitalismo desenfreado, esse capitalismo animal, né, e ele critica esse modelo de desenvolvimento baseado no consumo desenfreado e no lucro acima da vida. E propõe uma ecologia integral, né, que une cuidado com o meio ambiente, com os pobres e com o espírito humano. Então, essa ecologia integral, né, tem tudo a ver com desenvolvimento sustentável, porque ela conecta ambiente e pessoas, né? E, por fim, ele fala da nossa responsabilidade com as futuras gerações, né? E aí ele faz a pergunta, né? Que tipo de mundo, né, que a gente quer deixar para as futuras gerações? Aí a gente vai para o budismo, né, que também tem uma contribuição riquíssima em relação à sustentabilidade, né? Então, mesmo sem usar o termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, né, que é mais ocidental, mas a visão do budismo, né, na visão do budismo, também tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? E eles falam, isso aparece assim, quando eles falam sobre compaixão, né, interdependência, respeito a todas as formas de vida, né? E aí o Dalai Lama diz, né, a destruição da natureza vem da ignorância e da ganância, né? Porque a gente tem a responsabilidade e a gente precisa agir, né, antes que seja tarde demais. O Dalai Lama, ele tem mais de 20 textos publicados sobre as questões ecológicas e as próprias ações, né, dos monges budistas, que eles cuidam da natureza, eles vão limpar a floresta, né? Eu morava perto de um templo, do templo Zulai, né? Ficava perto da minha casa e de vez em quando eu ia almoçar lá. Então, assim, todo cuidado com a alimentação, né? Eles agradeciam o alimento. Então, é como se o alimento fosse, não é o alface, né? Era um presente, né, da terra, a gente poder comer aquele alface, né? Então, tinha todo um cuidado, né, com aquele alimento. E, assim, é um respeito a tudo que eles tiravam da terra. Sim, a terra é o nosso provedor, a terra é o nosso provedor, mas a gente tem que cuidar desse provedor, porque senão acabou, né? Amanhã a gente fica sem, né? E uma das frases é: não somos donos da terra, né? Somos hóspedes, né? E como
como bons hóspedes, né, a gente deveria deixar a casa melhor do que a gente pegou, né? E não é isso que a gente faz. E aí os princípios do budismo, né? A interdependência, né? Muito parecido com aquilo que eu acabei de falar da Igreja Católica, né? O ser humano faz parte de uma teia de relações com outros seres vivos, né? Com a natureza e com o planeta, né? Causar sofrimento à Terra, isso é bárbaro. Causar sofrimento à Terra, inevitavelmente, causa sofrimento a nós mesmos. E isso acaba assim, mostrando que a gente hoje faz com o planeta, né? Porque a gente só não judia mais o planeta, porque acho que não tem espaço, porque senão a compaixão por todos os seres sencientes, né? Então, assim, o budismo busca o respeito mesmo com insetos, né? Micro-organismos, né? Que é a ética ecológica, né? Então, tudo que é vida merece ser respeitado, né? A consciência do consumo e do desejo, né? Então, assim, o quanto que a gente consome, né? Essa cultura do consumismo. Então, assim, eu preciso de um meio de locomoção, mas eu quero ter o melhor carro, né? Não só um meio de locomoção. Né? A impermanência, né? Então, a gente está aqui de passagem, né? Então, assim, a gente tem que ser muito grato por tudo que a gente tem hoje, tem que ser grato pelo presente, porque eu estou aqui de passagem. E a prática da atenção plena, né? O que é a atenção plena? É a gente focar naquilo que a gente está fazendo, né? Então, o mindfulness é o foco naquilo que a gente faz. Então, a gente tem que, quando a gente medita, né, a gente tem que, ou em qualquer ato, né, eu falei da meditação, mas qualquer coisa que a gente faz, que a gente tem que estar focado naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que ter a consciência de que eu estou aqui respirando, né, graças às plantas, né, eu tomo o meu mel porque tem uma abelha que trabalha para mim, né, então, assim, é ter a consciência de que a gente está fazendo parte de tudo isso, né, e fazer com que tudo isso realmente faça parte da nossa vida. Depois vem o judaísmo, né, e aí também o judaísmo também traz uma visão profunda sobre a natureza e o ser humano como guardião da criação. E eu confesso que eu fiquei muito incomodada a hora que eu vi isso. Né? Por quê? Porque o judaísmo prega que a gente não deve destruir nem árvores, nem água, nem o planeta, e que a sexta-feira, né, sexta ao sábado, né, ela faz parte de um momento para que o planeta possa respirar e se reconstruir. Né? Por que isso me incomodou demais? Porque, além de matar seres humanos, né, o que a gente vê hoje é uma destruição do planeta na faixa de Gaza. Então, parece que as pessoas se esquecem dos impactos ambientais e sociais de uma guerra. Então, não adianta nada eu parar na sexta-feira para orar e respeitar, né, um Deus, e não respeitar o meu irmão, independente da crença dele. E destruir a terra, né, que me dá alimento. Então, me desculpem, mas eu acho esse discurso hipócrita. Claro, né, estou sendo injusta, não dá para a gente generalizar, porque a gente sabe que nem todo mundo é igual, né? Mas eu fiquei, de verdade, assim, meio
com o negócio na garganta, né? Mas, enfim. E aí, o que a gente tem, né, no judaísmo? Ops, volta. Eu tenho mais 10 minutos, né? Então, assim, o judaísmo. Volta, querido. Quais são os princípios, né? A terra pertence a Deus, né? Então, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. O ser humano não é dono da terra, ele é um guardião. E isso cria uma responsabilidade ética e espiritual sobre o uso da natureza. O princípio do não destruirás, acho que esqueceram dele, né? Que é um princípio extraído da Torá, né, do Torá, que proíbe a destruição desnecessária mesmo em tempos de guerra, que proíbe a destruição desnecessária mesmo em tempos de guerra. Bom, hoje é amplamente usado como base para uma ética ecológica judaica, né? E o pecado de cortar uma árvore frutífera sem necessidade. A árvore não pode cortar, mas pode jogar bomba. Depois, o princípio do ano sabático da terra, né? A cada 7 anos a terra deve descansar, nada se planta, nada se colhe. E há uma pausa ecológica e espiritual que protege o solo e os mais pobres. Durante esse ano sabático, o que cresce nos campos é para todos, para os pobres, para os estrangeiros, para os animais. Depois, o princípio da compaixão pelos animais, que proíbe causar sofrimentos desnecessários aos animais, incentiva práticas alimentares e agrícolas mais conscientes e menos cruéis. E o princípio de descanso como forma de resistência, né? Onde não há pausa, a vida se extingue, né? Essa é uma frase do rabino Newton Bonder, né? Tentando mostrar a importância da pausa semanal, né? E ele fala que nós não somos máquinas e que o planeta precisa descansar. Depois, as religiões de matriz africana, né, que elas têm uma visão muito mais profunda, acho que de todas, né, em relação à espiritualidade e à natureza, né? Então, a Terra não é só um lugar sagrado, a Terra é viva, né, e habitadas por forças espirituais. Então, todos os orixás da Umbanda, eles vivem na natureza, né, na folha, no rio, na pedra, né? E aí a Lorixá, né, disse que sem folha não há orixá. E isso mostra o cuidado que a gente tem que ter com a natureza. E os princípios, né, desculpa, e as religiões africanas, elas incluem o candomblé, a umbanda, o ifá, a jurema sagrada e outras expressões afro-brasileiras, né? Depois vem e tem uma frase, né, do Gilberto Gil, que o Trigueiro também cita, né, que a natureza é uma espécie de teatro para a manifestação do sagrado, né? E aí os povos indígenas, né, o Krenek, né, que ele é acho que é o maior representante, né, que a gente tem hoje. E aí ele fala, né, na cultura indígena, a natureza não é um recurso, né, ela é um parente. Então, o rio é avô, a floresta é casa-corpo, território é vida, né? E daí nasce, assim, a ética do cuidado, da reciprocidade, do limite, né? E isso é muito bacana, né? E aí, quando o Krenak fala, né, sobre a sustentabilidade, então, o que ele busca fazer? Né? Ele busca tirar o ser humano do centro, né? Então,
a Terra não gira em torno do ser humano, né? Tanto que se amanhã todos os seres humanos forem embora, a Terra ela se regenera, né? Então a gente tem que parar de se colocar no centro, né, do planeta, é o contrário. A importância dessa visão ancestral, né, da ancestralidade, né? Então a gente respeitar sempre os saberes antigos, a economia do suficiente, né? Então assim, retirar aquilo que eu preciso, nada além disso, né? Porque quando eu tiro demais, eu mato o planeta. E cuidar do lugar onde os nossos pés pisam, né? Que esse é a noção do pertencimento. Então, assim, o planeta, né? O amanhã, ele não está à venda, né? Se a Terra fica doente, a gente fica doente também. Se a gente não salva o planeta, a gente morre, a gente perde esse lugar que a gente pertence. Então, a gente perde, né, essa sensação de pertencimento, né? E o planeta Terra não é um shopping center vivo, né? É um lugar, né, onde a gente tem que tirar o suficiente, né, para a gente viver. E aqui, né, eu fiz esse quadro meio comparação, né, de todas elas, né? Então, por exemplo, no Espiritismo, a natureza é uma obra divina, né, parte da evolução espiritual. No catolicismo, a natureza é a casa comum criada por Deus. No budismo, né, a natureza é o ser vivo interconectado com todos os seres. No judaísmo, uma criação sagrada de Deus confiada ao ser humano. Nas religiões africanas, né, a morada dos orixás, fontes de axé, né, e para os indígenas, o parente vivo, né. Qual que é o princípio-chave? É o da regeneração moral, né, no espiritismo, mais a responsabilidade com o planeta. No catolicismo, a conversão ecológica, a justiça social. No budismo, a interdependência e a compaixão. No judaísmo, o não destrua, né, e o descanso da terra. Nas religiões africanas, a reciprocidade com a natureza. E nos povos indígenas, o pertencimento, né? A prática sustentável no espiritismo é a reforma íntima e ações concretas em favor da terra. No catolicismo, o cuidado com os pobres e ambiente, mudança de estilo de vida. No budismo, uma vida mais simples, consumo consciente e a não violência. No judaísmo, as regras de ética sobre consumo, cuidado com animais e plantas. Nas religiões africanas, o uso ritual das folhas, respeito aos rios, pedras e plantas. E nos povos indígenas, o uso equilibrado, o manejo racional. E qual que é a frase-chave, né? Então, para o espiritismo não há mágica na evolução, né? A sustentabilidade é construção do mérito espiritual. No catolicismo, tudo está interligado. No budismo, a destruição da natureza resulta da ganância e ignorância. No judaísmo, somos guardiões da criação, não donos dela. Nas religiões africanas, né, sem folha não há orixá. E os povos indígenas, o amanhã não está à venda, né? Bom, e aí a gente viu tudo que é legal, né? Mas tudo que é bacana, mas o que é que tem sido feito na prática, né? Bom, então a gente fala muito sobre a transição energética, sobre a transição planetária. Transição energética, quem fala sou eu, né? E na transição planetária, a gente tem dois caminhos, né? Ou é o caminho da regeneração, ou é o caminho da Terra Cruz, né? Ou planeta Cruz. E se a gente acabar optando por isso, né, são mais 900 anos aqui, né, passando tudo de novo. Então, assim, ou a gente busca como planeta um mundo melhor, né, ou a gente vai ficar mais 900 anos aqui
né, roendo osso. E a gente está num momento da história em que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa e realmente buscar um mundo melhor, né? Então, a decisão é nossa, a opção é nossa, né? Eu tenho aqui dois slides que eu fiz sobre regeneração e sobre Terra Cruz, mas acho que não vou passar por causa do tempo, né? Ah, não, mas aí a galera vai protestar, Denise. Eu vou ser o primeiro a protestar. Eu quero te ouvir. Eu quero que tu fale sobre isso tudo. Porque tá bom demais. Bom, então, assim, o que é um planeta de regeneração, né? Onde ainda há encarnações, né, e corpo físico, né? E só que aí o foco é mais moral, né? E aí eu falo, pô, cara pálida, a gente ainda não está nessa questão moral, né? Porque tá difícil, né, da gente evoluir moralmente, né? Mas, enfim. E no mundo de regeneração, as provas são menos dolorosas do que nos mundos de expiações, né? Então, assim, tem gente que está perdendo a chance, né? Então, assim, a gente está aqui, a gente tem a chance de melhorar, né? A gente está na melhor encarnação que a gente podia ter, né? Porque a gente está na fase de melhorar e tem gente que é teimosinho, né? Então, e que, assim, está indo embora, né? Assim, tá saindo do planeta já, né? Graças a Deus. Mas, assim, isso, o fato de estar indo para outro lugar não quer dizer que aqui já está tudo definido, né? Bom, no planeta de regeneração, depois, se vocês quiserem, numa outra ocasião, eu falo por que eu tenho convicção disso. No planeta de regeneração, o mal ainda existe, né? Mas ele deixa de dominar, porque hoje a gente fala que o mal é assim, o bem sempre vence, e a gente não pode deixar de acreditar nisso nunca. A luz, ela, por menor que ela seja, a luz sempre ilumina, tá? Só que hoje a gente vive num planeta que o mal tem muita força, né? Num planeta de regeneração, não quer dizer que zerou o mal, né? Ele ainda vai existir, mas ele não vai existir com tanta força como tem hoje, né? Esse planeta de regeneração é um período de cura, de reconciliação, de aprendizado, né? E de uma reforma íntima mais coletiva. Só que se a gente quiser estar nesse planeta de regeneração, a gente tem que começar a nossa reforma íntima ontem, né? A gente não pode esperar esse novo planetinha para a gente começar a reforma íntima. A gente já tem que começar e a gente já está atrasado, né? E a regeneração depende da ação moral dos espíritos que nela habitam. Ou seja, a regeneração, assim, se eu sou espírito, né, e eu acredito que sim, então, assim como vocês, né, então, a regeneração desse planeta vai depender da nossa moral, da nossa evolução moral enquanto coletivo, né? Então, não adianta só a Denise fazer o bem ou ter boas ações ou buscar uma conduta que seja ética, né? Então, um pouquinho que a gente estava falando, quando começou, né? Eu pensei, mas eu fiquei quietinha. Quer dizer, se a Denise conhece um pouquinho, a Denise tem a obrigação moral, né, de convencer uma outra pessoa a adotar práticas melhores, né? E eu falo o seguinte, se cada um convencer uma pessoa, eu falava isso quando eu dava aula, né? Eu não quero convencer 60 alunos, eu quero convencer um, né? Porque se eu conseguir convencer um só, e esse um convencer só mais um, né, já serão duas pessoas, né? Então, é assim que a gente cresce. Então, a regeneração do planeta depende da nossa postura, né? Da nossa postura moral.
E o que é a Terra Cruz? Então, a Terra Cruz ela é bastante defendida pelo pessoal da Teosofia, da Umbanda, né, da Nova Era. Né? Então, assim, o que é a cruz? A cruz é a aprovação coletiva. Né? Então, são as dores, as pandemias, as guerras, esses colapsos ambientais que a gente tem, né? Esses incêndios que a gente tem, terremotos, vulcões, né? Que está cada vez mais, assim, acontecendo, né? Então, a Terra Cruz é passar por tudo isso antes de uma era de luz. Mas, de novo, a luz sempre existe, tá? Só que, assim, às vezes, para enxergar essa luz, a gente vai ter que passar por tudo isso. Então, assim, a Terra Cruz é uma fase, abre aspas, de purificação. Por que é purificação? Porque passa um monte de coisa, né, para então ir para a regeneração. Então, assim, a gente já está passando por esse monte de coisa, né? E aí a pergunta é, você quer continuar passando por isso ou você já quer ir para um planeta melhor, né? Para um planeta regenerado, né? E assim, espero que sim, né? Espero que todo mundo decida ir para um planeta melhor. Está difícil, mas espero que sim. Porque se a opção for a Terra Cruz, né? São mais 900 anos aqui sofrendo, né? E a Terra Cruz pode ser vista como a Terra passando por uma noite escura da alma, né? Então, eu faço terapia e ontem a terapeuta, terça-feira, aliás, a terapeuta estava falando para mim assim, todo mundo fala do autoconhecimento, né? Se as pessoas soubessem como o autoconhecimento é dolorido, ninguém falava que queria se autoconhecer, né? Porque isso aí. Se autoconhecer é enfrentar tudo de porcaria que a gente tem, né? Tudo de ruim, porque ninguém é 100% bom, né? Então, o autoconhecimento vai passar por isso. Então, assim, você quer fazer seu autoconhecimento agora ou você quer ficar mais 900 anos, né? Para fazer isso. Então, é meio isso que o planeta está fazendo, né? Então, ele está fazendo o exercício dele, né? Ou ele vai fazer esse exercício de autoconhecimento agora ou ele vai ficar mais 900 anos aí nesse dilema, né? Nesse sofrimento. Né? E onde que entra a sustentabilidade na transição para o mundo de regeneração? Né? Caramba! Né? Tudo. Assim, a sustentabilidade é tudo, né? Então, é moral, é espiritual, é prática, é respeitar, porque o primeiro slide, né? Todo mundo fala sustentabilidade e meio ambiente, mas as pessoas esquecem que sustentabilidade é gente também, né? Então, assim, você quer regenerar, você vai ter que começar a pensar no planeta, você vai ter que começar a pensar nas pessoas e vai ter que pensar na forma, no econômico também, né? Mas não nesse econômico destrutivo, né? Porque, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, a gente ainda depende do dinheiro para viver, né? Então, é o que eu falei, o professor vende a aula. E por que eu vendo a minha aula e não dou minha aula? Porque eu tenho que pagar a conta do mercado, porque eu tenho que pagar a conta de luz, porque eu tenho que pagar o aluguel. Se eu simplesmente trocasse, talvez não precisasse de nada disso. Mas, como a gente vive num mundo que o dinheiro ainda rege, né? Em alguns casos ainda bem, né? Porque tem alguns casos que essa troca seria muito injusta, como já foi no passado. Então, assim, a sustentabilidade vai pegar tudo isso, né? Então, ela pega o moral, pega o espiritual, pega o ambiental, ela pega o ambiental, pega o social, pega o econômico. Então, assim, sustentabilidade é tudo, né? E assim, e por que ela é essencial? Né? Por que a regeneração ela é essencial? Por que a gente tem que regenerar e por que a sustentabilidade ela exerce esse papel importante? Bom, eu tenho que regenerar, que é para continuar o meu processo evolutivo, né? Se eu não ando para frente, eu ando para trás, porque às vezes o ficar no mesmo lugar é andar para trás,
né? Então, a regeneração, ela é crucial, né? Eu preciso evoluir. O planeta Terra precisa evoluir, porque quando o planeta Terra, a evolução do planeta Terra implica na evolução de outros mundos também, né? Então, assim, eu não estou aqui sozinho. E é por isso que tem tanta gente hoje, né, olhando o que vai acontecer no planeta Terra, né? Então, tem um monte de gente lá na plateia que não pode interferir, que não pode ajudar, mas assistindo qual que é o rumo que a gente vai tomar. Então, a regeneração, ela é fundamental. E para regenerar, o que eu preciso? Eu preciso, assim, a regeneração, ela é um merecimento. E eu só vou merecer com as minhas ações, né? Então, e é assim, as minhas ações não é ir na missa todo domingo, não é ir no centro espírita e fazer parte da mesa espírita, né? Não é isso. É a ação, né? Então, assim, o que eu faço quando eu saio do centro espírita? O que eu faço quando eu saio da igreja? Né? É isso que é ação, né? As ações concretas. Como é que eu lido com o outro? Né? Como é que eu faço as minhas escolhas? Como que eu voto? Né? Ah, não, mas você está falando de política? Não, estou falando de escolhas. Né? Porque até o nosso voto tem a ver com isso. Quer dizer, que o mundo todo está indo para um lado mais de direita, né? Isso é uma escolha da humanidade também. O que vai acontecer? Né? Então, tudo isso faz parte das nossas ações, né? E, de novo, parafraseando o Trigueiro, né? Não tem mágica no processo evolutivo, né? São as ações e também pensamentos, né? Porque eu falo assim, então tá bom, então a Denise falou que eu tenho que fazer caridade, legal, né? Então, o que eu vou fazer? Que saco, né? Vou ajudar lá a pintar o centro espírita, né? Que eu já fui pintar, né? Que saco, podia estar na minha casa assistindo novela, tô aqui, né? Ajudando a pintar. Então, quer dizer, tudo bem, eu tive uma ação concreta, mas a minha cabecinha estava lá, né? Porque é um Big Brother, né? Tem gente sabendo o que eu penso e o quão completo é a minha ação, né? Cuidar da terra é uma caridade, né? Eu acho que assim, né? Aquela ideia de caridade é dar dinheiro, né? Plantar uma árvore é uma caridade, porque você está fazendo aquilo não é para você, é para um monte de gente. Então, cuidar do rio é caridade. Por quê? Porque você está cuidando do rio para você e para um monte de gente. Né? Você está cuidando para os animais, você está cuidando para a biodiversidade. Né? Então, assim, se eu não tiver uma ação concreta, né, que diabo de transformação eu quero para a minha vida, né? Como é que eu quero ser promovida nessa empresa Terra se eu não trabalho, né, se o meu trabalho não justifica isso, né? Então, não adianta a gente ficar com discurso se a gente não tem ação, né? E, assim, não há mundo regenerado num planeta colapsado. Tá bom, Denise. Então, quer dizer que a gente vai passar por uma transição legal, a humanidade passou por essa transformação moral legal, mas lembra o que eu falei lá no comecinho, né? Se a vida é uma só, a hora que eu voltar e pegar um planeta destruído, né? O que é isso, né? Que regeneração é essa? Né? Então, é assim, eu tenho que cuidar hoje desse mundo regenerado que eu quero encontrar amanhã, né? Porque se eu não cuidar, né? Imagina, um mundo regenerado do Mad Max, né? Chega lá, não tem água, não tem casa, está tudo destruído, né? Que mundo regenerado é esse? Né? Então, se a gente está falando em transição, está falando em regeneração,
a gente tem que cuidar desse planeta para a gente chegar num mundo melhor, né? Então, a sustentabilidade é a prática da espiritualidade. E é uma prova coletiva, né? Então, ou a gente aprende a viver em equilíbrio, né? Ou a gente vai, assim, colher frutos amargos, né? Então, assim, ou a gente cuida, ou a gente se preocupa com o outro, ou a gente se preocupa com o planeta, com a biodiversidade, né? Com a abelhinha, ou não vai ter nada disso, né? E provavelmente a gente que vai pegar o foguete para outro planeta, né? Eu tenho uma amiga, não sei se ela está aqui vendo, porque eu não vejo quem está vendo, né? Que, assim, eu brinco com ela, eu falo assim, pô, a gente tem que aprender a fazer fogo, né? Porque se a gente voltar para o fim da fila, né? Se a gente for para outro planeta, a gente vai ter que ensinar o povo a fazer fogo. Então, vamos começar, que a gente vai ser um pouquinho mais evoluído, né? Então, vamos começar a aprender fogo, né? Para fazer fogo, né? E aí, também tem uma, assim, isso é mais uma provocação, né? Bem provocativa, porque, assim, Atlântida e Lamúria, na verdade, são mitos, né? Então, cientificamente, não tem nada que comprove a existência dessas duas civilizações, né? Mas, claro, né, eu, como boa pesquisadora, né, tenho que ir atrás e pesquisar e saber até quando... Porque tem muita coisa que eu acho que assim, eu acho que todo mito tem um fundo de verdade, né? Mas, assim, pelo sim, pelo não, pelo talvez, né, cada um acredita naquilo que quiser. Se a gente pensar no que era a Atlântida e no que era a Lamúria, né, são duas civilizações que elas eram ricas e que deixaram de existir, né? E por que essas civilizações deixaram de existir, né? Eram sociedades avançadas, eram sociedades conectadas à espiritualidade, mas que tinham um viés moral muito grande, né? Então, tinha a questão do orgulho, da ganância, né? E do desequilíbrio com a natureza. Bom, e quando a gente... Da onde que saiu, né, essa história de Atlântida, né? Quem fala em Atlântida foi Platão, né? E aí é muito legal isso, porque eu falo assim, não tem comprovação científica, tá bom? Então você fala, então por que Platão cria a Atlântida, né? É assim, porque é um modelo que ele criou, né? E qual que era o objetivo dele, né? Mostrar que mesmo uma civilização que é bem desenvolvida, que para a época dela, ela estava tecnologicamente à frente, né? Ela acabou se perdendo. Então, hoje, para onde que a gente está indo? A gente está virando a Atlântida, né? A gente, eu não sei se vocês viram o desfile do armamento chinês, né? Do desfile da China. Pô, aquilo lá, gente, é fantástico, né? Se a gente conseguisse usar aquilo para o bem, seria maravilhoso, né? Agora, para que a gente usa aquilo? Então, para que a gente está usando todo esse desenvolvimento que a gente tem, né? Esse desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, para que a gente está usando isso? Para fazer o bem? Não, né? Ele mostrou tudo aquilo para quê? Para falar para o resto do planeta que eu tenho poder. É isso que ele fez. Então, de novo, né? Sei lá, quando a gente olha a China, né? Pô, eles são bastante evoluídos tecnologicamente, né? E como que eles estão usando isso? Quando a gente olha os Estados Unidos, né? Eles são evoluídos. E o que eles estão fazendo com isso? Né? Então, e aí se fala assim, mas tá bom, né? Isso porque é Estados Unidos, isso porque
é China. E eu? Né? E eu, Denise? Né? Eu tenho um bom conhecimento, né? Eu tenho uma boa formação. O que eu estou fazendo com isso que eu tenho? Né? Então, será que todo esse conhecimento que a gente tem, todo esse desenvolvimento que a gente tem, será que ele também não faz com que o nosso ego cresça e acaba nos levando para outros caminhos? Né? Lamúria. Né? O que é Lamúria? Lamúria, ela fica... Atlântida fica no Atlântico, Lamúria, se não me engano, fica na África, perto de Marrocos. Né? Então, assim, era uma terra ligada à intuição, à conexão com a terra, com saberes femininos, né? Que vivia em harmonia com a natureza, né? E desapareceu. Né? Então, desapareceu ou por uma transformação geológica, que até se pesquisou isso, e quando se estudou as placas tectônicas, descobriu-se que não, né? Ou por uma mudança vibracional. Ou seja, mesmo com todo o desenvolvimento espiritual, com todo o desenvolvimento tecnológico, com toda essa ligação com a Terra, de repente, houve um desequilíbrio vibracional. E aí vem aquela história, né? Orai e vigiai. Por isso que eu acho que o vigiai é tão importante. Né? Às vezes eu brinco, eu falo assim, é mais importante vigiar do que orar, né? Porque para a gente mudar a nossa vibração, é 1, 2. Não precisa muito. Né? Alguém pisou no meu pé hoje no comboio, já foi suficiente para mudar minha vibração, já xingar a família inteira. Agora, e quando a gente faz isso no coletivo? Né? E quando a gente vê uma guerra e a gente decide tomar partido e decidir que a gente quer que o outro morra, né? Então, assim, o meu lado é o lado do mocinho, e o outro eu quero que se exploda. Pô, já mudei a minha vibração. Né? Então, eu falo o seguinte, a gente mudar a nossa vibração é 1, 2. Né? E mudar a nossa vibração e destruir o planeta, então, é mais rápido. Né? Porque se eu, de repente, eu estou torcendo para o mocinho, e eu acho que o mocinho deveria ser o primeiro a soltar uma arma nuclear para ele vencer, pronto, acabou. É muito rápido, é muito fácil. Né? Então, assim, o que dá para a gente aprender com tudo isso? Né? Que o avanço técnico sem evolução moral leva à queda, que a ruptura com a natureza é também uma ruptura espiritual, né? E assim, não preparei nada, mas assim, a gente se esquece também, né, dos elementais da natureza, né, dos serizinhos pequenininhos que vivem na natureza, né, dos espíritos que protegem a natureza. E assim, a gente acaba esquecendo deles também, né? Ou então, o que é pior, né, tem gente que acaba usando isso para fazer magia, né? Sei lá. Bom, enfim. Depois, que o planeta tem memória, né? E tudo indica que a gente já errou uma vez, né? E que a regeneração, ela exige aprendizado com os erros do passado. Por isso que eu preciso ter essa conexão com o passado. Eu não posso simplesmente ignorar, né? E que tudo isso tem a ver com a conexão, com a transição planetária, né? Os espíritos reencarnados hoje podem, né, estão, né, ligados a memórias dessas civilizações. A Terra está sendo chamada para não repetir o colapso, né, que a gente já viveu antes, mas tentar fazer de uma forma diferente, ou na Terra ou em outros planetas, né, sei lá, de onde a gente veio. E a sustentabilidade pode ser uma ponte de reconexão
com a nossa história espiritual, né? E aí, agora é a minha vez, né, de viajar, porque eu acredito muito na cocriação, né? Então, cocriação, consciência, o mundo que a gente escolheu habitar. Então, eu acho que assim, a gente cria o mundo que a gente quer, tá? Então, assim, se a gente cultiva o medo, a escassez, a separação, o mundo que a gente cria é um mundo escasso, hostil e caótico. Se a gente cultiva o amor, a cooperação e o equilíbrio, a gente cria um mundo de abundância de regeneração. Então, é assim, qual mundo, né, que a gente está co-criando? Né? O que eu estou vibrando para criar? Então, porque assim, a história da cocriação o mundo é do jeito que eu enxergo. Então, se eu enxergo o mundo mal, né, o mundo vai ser mal, porque eu vou criar um mundo mal ao meu redor. Eu gosto de falar que eu enxergo o mundo cor-de-rosa, né? Se a gente enxerga um mundo cor-de-rosa, a gente cria um mundo cor-de-rosa. Então, que mundo que eu quero criar? Né? E a matriz vibracional, né? A forma como a gente vibra em matriz, né? Porque a história das ondas do rádio, né? Então, assim, eu vou colocar a sintonia conforme as ondas que eu vibro, né? Então, acho que cada um tem uma matriz energética com pensamentos, emoções, escolhas, ações, né? E no coletivo a gente cria uma realidade onde a humanidade vibra. Então, se eu acho que está todo mundo contra mim, eu vou me unir a pessoas que pensam da mesma forma que eu. Se eu acho que tem mais gente boa do que ruim na humanidade, eu vou me unir às pessoas boas, né? Então, a gente vai criando consciências coletivas e a gente tem que escolher em que consciência que eu quero vibrar, né? E não tem nada de demais disso daí, não tem nada de mágico, isso é física pura, né? A gente emite ondas e a gente vai buscar se sintonizar com as ondas que batem na mesma frequência, né? Esse é o mundo que a gente vive, é isso que a gente faz, né? E a Terra, ela é um espelho da humanidade, né? Então, a pergunta não é em que mundo vivemos, né? Mas qual mundo que a gente está criando, né? Com essa consciência. Então, se a gente vibra em ganância, consumo, indiferença, a gente cria um mundo colapsado. Se a gente vibra compaixão, cuidado, equilíbrio, a gente cria um mundo regenerado, né? Então, não é qual que é o mundo que eu vivo, é qual que é o mundo que eu estou criando, né? E para finalizar, né? O que a gente vai escolher, né? Então, se a gente escolhe medo, escassez, egoísmo, né? Qual que é o resultado? Crise, colapso e destruição. Se a gente escolhe consciência, compaixão e cuidado, a gente gera regeneração, equilíbrio e abundância, né? Enfim, era isso. Agora, deixa eu ver se eu sei como é que eu saio daqui. Gente, que silêncio mortal, gente. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. As mentes, a minha, pelo menos, tá fervendo aqui com as provocações. Muito excelente, Denise. Olha, eu compartilho contigo tua incomodação em relação ao judaísmo. Assino embaixo. Estamos vendo a época da hipocrisia. Pois Escancarada. né? Escancarada. Assim, a hora que eu li, eu falei assim, gente, desculpa. É que o Trigueiro, ele fez isso antes dessa tragédia que a gente está vendo de Gaza, sabe? Vou dar esse desconto para o Trigueiro, embora não tenha procuração para isso, né?
né? A gente tá em aberto aí, tá? Para trocar ideias. Nossa, a Denise mandou bem demais. Isso Para discordar. do fundo que a Denise citou, do BlackRock, eu estava vendo um vídeo esses dias, eu fiquei assim, chocado com o que eu vi. Os caras eles gerenciam um fundo que é igual ou maior do que todo o PIB dos Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo. É qualquer coisa de explodir a mente. Não, então, e aí eles ditam para onde que o dinheiro vai, Isso aí. Ditam o que a gente tem que comprar, o que a gente tem que fazer, se comportar. Não, e assim, é legal saber que eles estão perdendo investidores. Isso é uma boa notícia, tá? Na hora que eu vi, eu dei risada, né? Eu falei, bem feito. Isso é uma baita notícia. Sim, duas notícias legais, né? Essa e do pessoal pressionando o Trump por causa da energia fóssil, né? Que eles falam, a energia está ficando mais cara, né? Porque o cara quer privilegiar, né? E a família dele ganhou uma grana danada com tudo isso, né? Eu coloquei no chat ali o link de um economista chamado Ladislau Dolbor. Que foi meu professor. Ah, é? Uau! E ele fala sobre esses fundos trilionários aí, planeta fora. Ele dá o raio-x completo. Eu tive aula com Ladislau e tive aula com o Royos. Que privilégio. Eu descobri o Ladislau agora, Denise. Essa semana. Ele é uma figura. Ele é polonês, né? É polonês? Ele é uma figura. É polonês, acho, naturalizado no Brasil. Gente, fiquem à vontade, tá? Para interagir, perguntar para a professora. E assim, e fiquem à vontade para xingar o cara que organiza aqui esses nossos encontros. Por que esse cara não fez isso antes, de trazer pessoas assim, né, para nos dar outras visões, outras ideias, como a Denise, né? Tem que dar um toque nesse cara aí que organiza esse negócio que não tá legal. Era para ter sido há mais tempo. Eu vou falar que eu estava morrendo de medo. Oi? Eu estava morrendo de medo. Para, né, Denise? Não faz isso. Fala aí, Márcia. Não, eu ia falar que eu e a Denise, nós conversamos muito, além de trabalho, né, além dela ser minha mentora, nós somos amigas. Então, nós conversamos muito a respeito de espiritualidade, né? O espiritismo, ele usa muito a questão da lei da causa e efeito, né? E nós sabemos agora dessa lei com tantos nomes, né? Como fluido, também a respeito do fluido cósmico, do campo. Hoje são várias nomenclaturas para uma única coisa, né? Que é uma única consciência onde nós estamos habitando nela. Então, nós formamos uma grande rede. E essa consciência, através da vibração e da frequência, né, nós vamos encontrando aquelas outras pessoas, né, no nosso caminho que vão interagindo com aquilo que a gente busca. E a Denise foi uma delas, né, na minha vida. E nós conversamos muito a respeito da questão da espiritualidade, né? A gente troca de vez em quando umas figurinhas. E eu, como trabalho no terceiro setor, já há muitos anos, eu vejo uma questão muito arraigada no ser humano, que é o egoísmo, né? O ego, a figura do ego, é uma coisa que realmente as pessoas ainda estão com dificuldade em superar. É a tal da farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E você, às vezes, tem várias maneiras de você conseguir um recurso para atender meia dúzia de crianças ou de idosos ou de uma instituição de saúde, e hoje a gente vê muito projeto com pessoas que têm deficiência mental, e principalmente muitas crianças, e a gente recorre àquelas empresas ou aqueles empresários, aos grandes fundos, né, para que eles possam fazer essa troca dessa questão. E a gente ainda usa, né, no trabalho, a visibilidade da marca, mostra para eles que a marca deles pode ter uma maior visibilidade, mas mesmo assim é muito difícil, muito difícil.
Então, você vê nesse meio que quando você tem a boa vontade, quando você acredita na continuidade do ser, quando você realmente quer fazer, né? E aí acontece. Acontece, mas ainda está muito complicado essa situação. E é o que eu falo, o meio ambiente é tudo, né? Porque nós somos natureza, nós fazemos parte dela, não tem jeito. Pois é, mas a gente esquece, né? Uhum. Infelizmente. A gente é a formiguinha também, né? Eu, como tive uma bisavó portuguesa, né, que me ensinava a plantar as ervas que eu tinha que usar quando estava doente, e até hoje, de vez em quando, eu me socorro delas e são satisfatórias, eu não preciso tomar remédio. Então, eu também sou essa questão de ancestralidade, né, dessa cultura ancestral. Eu fui visitar um quilombo essa semana. Nossa, você escuta assim o que eles passam, né? Você estava falando das religiões de matriz africana. Realmente, eles têm um respeito pela natureza muito grande, e pelas pessoas, sabe? Então, a gente vê o que eles trazem, né? O Grenak fala que o futuro é ancestral. E realmente a gente tem que olhar para trás para ir para frente. Eu acredito nisso. Assina embaixo. E a espiritualidade está chegando junto, com mensagens cada vez mais fortes nesse sentido. Sim. Uma amiga queridíssima nossa aqui, né? Ela canaliza mensagens de um poder, de uma contundência da espiritualidade assim gigantescas. Tem uma então que é fortíssima, é a natureza e a impiedade humana, é papo retíssimo nesse sentido, sabe? Chamando a atenção que a gente vai ter que reencarnar para corrigir todas as asneiras que estamos fazendo contra a natureza. Então, jeito. Mas você já pensou você reencarnar na Terra do Mad Max? Né? Porque se a gente não cuida, né? Denise, olha, eu adorei as conexões que você fez usando os mitos. Né? A gente não tem certeza da Atlântida, nem da Lemúria e tal, mas a conexão com a decadência que eles tiveram, com a decadência que a gente está observando aqui hoje, puxa. Não, nós temos a história bíblica, né, de Sodoma e Gomorra também, né, que mostra essa situação de um local que, vamos dizer, desobedeceu às leis divinas, né, e sofreram as consequências. Então, a gente tem sempre uma história, a gente sempre ouve, mas algumas coisas não são história, né? Umas a gente também acha que foram verdade. Sim. Gente, não, e assim, quando a gente vê todo esse armamento chinês, né? Pô, isso aí foi assombroso. Foi assombroso, sim. Agora imagina que um hospital, né, curando vidas. Rosalva vai ter que sair. Rosalva, obrigado, gratidão por estar aí com a gente, né, Rosalva? Beijo grande. Força aí na luta do dia a dia. E a querida Milena ali quer falar. Diga aí, Milena. Eu só quero agradecer pela exposição maravilhosa que a Denise fez. Gostei muito. Gostei muito. Obrigada. Que linda, muito obrigada. Eu gostei. Esse sotaque vai lá dentro do meu coração. Houve aí uma parte que eu fiquei muito sensibilizada, porque a espiritualidade amiga, um dia, há bem pouco tempo, me disse, quando mandas mensagens para as pessoas e elas não ligam às mensagens, a espiritualidade amiga disse-me que basta que tu faças bem a um, os outros já não importa. Um chega. Sim. Porque esse um pode vir fazer bem a outro. Exatamente. Portanto, quando falou nisso, eu fiquei muito sensibilizada com isso. Obrigada. Eu que agradeço. Não, eu só tenho pena, a minha memória esquece. Portanto, eu estou numa fase de muito esquecimento, porque eu gostei muito da exposição, muito. Milena, você está falando de fazer bem, você me fez um bem enorme, o seu sotaque, nossa, veio lá dentro do meu coração.
Porque eu sou de família portuguesa e eu perdi minha avó com 102 anos, vou fazer 2 anos. E eu sou filha de português e, nossa, quando você falou, foi lá dentro. Obrigada. Por ser portuguesa? Não, mas vocês são todos brasileiros, Eu sou filha. Não, também sou portuguesa. A Manuela é. Tem a Ana Paula também aí. E a Paula, pois. Mas eu vejo que aqui está muita gente brasileira. Sim, okay. Mas de sangue português. Sejam bem-vindos. Cidadãos planetários todos, numa casa só. É isso. Tá bom. Muito obrigada, mulher. Obrigada eu. Nós é que agradecemos. Olha aí, ó. Muito obrigada, muito obrigada. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Tem que voltar, né? Tem que voltar para outros temas e, olha, vai ser... Vamos fazer a nossa parte pelo bem. Isso aí. Pois. E deixa eu aproveitar para estimular a quem mais desejar fazer algo assim, como a Denise fez, trazer outras visões e apresentar algumas outras questões com outro ponto de vista. Caminho aberto, a gente ajuda aqui, dá todo o apoio logístico do capítulo que nós estivermos estudando, não é? A gente contem com o nosso apoio. Quem desejar se lançar aí vai ser muito bem-vindo. A Tatiana teve que sair. Ó, a Denise dizendo, a Paula cortou o cabelo e tá linda. Aí, ó, viu, Ana Paula? Isso aí, a gente tem que ir mudando. Muito bom, muito bom. Ficou muito bom, ficou lindo. É fingido. Parece cortado, não parece? Está todo agarradinho cá atrás. Ah, ok. Então, minhas amigas, era o que tinha para hoje, assim, Denise, de coração, agradeço. Nós precisamos dessa união de pontos de vista, união de conexões. Olha as conexões que a Denise fez aqui, foram fantásticas. Nossa, minha cabeça aqui está fervendo com as ideias, viu, que eu quero levar adiante, que eu quero compartilhar. Obrigado, viu, Denise? Eu te passei o arquivo aí, faz o que você quiser. Legal. E aqui, ó, esse vídeo está sendo gravado, né, vai, como sempre, para o nosso canal do YouTube. E, Denise, fica à vontade para baixar lá e fazer o uso que quiser também do vídeo, nos teus contatos, nas tuas redes. É nosso, o material é nosso. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada, Dê. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Força. Nos vemos em breve, em outubro. Encontro marcado aqui, viu, Márcia? Bem-vinda para retornar sempre. É da casa. Não tá...